Muito bem, estamos gravando. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A aula de número 22 do Biblifix, vocês estão vendo aqui num cenário diferente. É um cenário diferente, tá? Não vou revelar como e por que esse cenário está diferente, mas ele é temporário, não é fixo. Para a aula 22, a aula 22 do Biblifique, para quem não lembra, esqueceu, simplesmente assim, ó, sumiu da sua cabeça. O meu nome é Alexandre Klassen, eu estou aqui do lado com o Norberto Klassen, e o tema da aula de hoje é o aspecto vital da justificação. Semana passada nós vimos o aspecto legal da justificação e hoje veremos o aspecto vital da justificação com o Norberto Klassen, que está aqui do meu lado. A aula é com ele. A aula é com ele. Deus abençoe, Norberto. O Espírito Santo te use. Vamos que vamos. Amém, amém. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse assunto é muito interessante. Antes, porém, deixa eu dedurar o Alexandre, que o cenário já é da casa dele, ele voltou para a casa dele. Ainda está ajustando algumas coisas, mas é da casa dele. E esse quarto que você está vendo vai ser da minha neta, aqui É onde... o quarto da Joy, na verdade. É que esse aqui a gente usava como estúdio de YouTube, e aí agora não vai ser mais estúdio do Ó, YouTube, vai ser um quarto de uma criança linda e maravilhosa que vai nascer em agosto. Ó. Julho, final de julho, estamos documentando aqui a nossa vida no Biblifix. Aqui vai ficar para sempre, para a posteridade, entendeu? tudo dedurado. Vamos ao nosso assunto. Semana passada nós aprendemos bastante sobre os aspectos legais, os princípios que direcionaram a ação de Deus para que eu e você fôssemos justificados, redimidos, remidos, enfim, reconciliados com Ele, todos os aspectos, todos os artifícios legais e os princípios que Deus obedeceu. E hoje nós precisamos ver, na verdade, como que isso se aplica em nossas vidas. Eu gostaria de ter sugerido a leitura de Romanos capítulo 6, como não o fiz, eu gostaria de fazê-lo aqui. Então, por gentileza, acompanhe na sua Bíblia ou aqui mesmo, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou lendo e fazendo alguns comentários introdutórios sobre o nosso assunto. Assim, diz a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E aqui parece que alguém poderia perguntar a Paulo a seguinte questão: ok, Paulo, você está dizendo que quanto mais, nos versículos anteriores ele fala sobre isso, quanto mais grave for a situação do pecador, quanto maior for o número de pecados, mais a graça estará presente na vida da pessoa. Paulo poderia dizer, no hipotético diálogo, sim, isso é verdade. Então, quer dizer que eu posso, já que eu estou em Cristo, pecar muito mais do que antes para que a graça aumente na minha vida. Essa é a pergunta que se faz, e parece lógico. Ou seja, se eu sou pecador e a graça ela superabundou na minha vida, perdoando-me, redimindo, remindo-me, justificando diante de Deus de todos os meus pecados e de todas as minhas transgressões. Ora, se isso é a graça, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto maior for o número de pecados que eu cometer, maior vai ser a graça de Deus na minha vida. Parece lógico. E essa pergunta que Paulo começa a responder aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que por ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, inseridos, incluídos na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que Cristo foi, ou que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Essa expressão é espetacular, extraordinária. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, e assim como oferecestes vossos membros para a escravidão na impureza, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Assim, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na última aula, nós até brincamos um pouco, de que nós estávamos no balde de Adão, inseridos por Deus para que ali nós fôssemos considerados como pecadores, e por causa da graça de Deus manifestado por meio de Cristo Jesus, nós fomos colocados na caixa ou no balde chamado Cristo, onde então nós também fomos inseridos para sermos justificados. E Paulo descreve aqui, na verdade, um quadro, ele é bastante extenso, e o português, na verdade, não nos permite ter uma coerência, pelo menos na minha impressão, dos assuntos daquilo que Paulo quer falar, daquilo que ele quer demonstrar. Então, eu tomei a liberdade aqui de escolher alguns verbos que são muito importantes para nós com relação a esse texto e de como nós vamos praticar, ou seja, de como nós vamos, de fato, nos tornar novas criaturas e viver essa realidade que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o primeiro destaque que eu quero trazer aqui está no versículo 6, que diz o seguinte: sabendo isto, pois a versão internacional diz, sabemos que... Norberto, desculpa te interromper, eu acho que a tua tela travou. Pelo menos para mim, ela não tá, você não tá baixando os versículos, ela travou para mim aqui. Você consegue tentar de novo? Sim. Melhorou? Não, na verdade agora ela não está aparecendo. Nossa, que interessante. Já deu bug. Vou fechar o aplicativo e abrir de novo. Beleza. Não deveria acontecer, né? Mas falhas técnicas. A leitura vocês acompanharam? Até uma certa parte. Eu achei que tinha travado só para mim. Apareceu? Não, ele tá escuro, a tela tá escura. Quando você compartilha a tela, tá escura. Que coisa. Então, Talvez tenha vamos que sem tocar em mesmo. frente sem. Vamos sem mesmo, não tem problema. Deixa eu só mostrar, ver se aparece uma outra coisa que eu quero aqui. Vocês estão me vendo? Alô? Sim, Tá vemos você. aparecendo que você está Mas tentando a tela compartilhar não. a tela, mas ela não está compartilhando.
É algum bug Coisa, no hein? Zoom mesmo. Na verdade, é alguma coisa no Zoom mesmo. É. Isso aqui aparece? Não. Então tá bom. Então vamos no osso aqui mesmo, como diz. Isso aqui me faz lembrar quando eu estava dando aula na escola, na ITM, e tinha dado 10 minutos de aula e apagou a luz. E eu com 2 horas de aula pela frente. Como que eu vou fazer agora? Falei, bom, pessoal, presta atenção aí. Eu sei a sequência dos versículos, vou fazer de tudo para me lembrar. Então vai ser mais ou menos assim. Eu quero destacar, e você pode acompanhar na sua Bíblia, porque eu posso ver a minha Bíblia aqui. Eu quero destacar alguns verbos que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, no versículo 6, e agora meu aplicativo fechou aqui de novo, tenho de abrir. Romanos capítulo 6, versículo 6, eu estava destacando ali o verbo saber. Né? Vamos lá, Romanos capítulo 6. Gente, deu um problema aqui mesmo. Romanos 6, 6. Quero destacar ali, sabendo isso, ou sabemos que. O que nós sabemos e o que significa isso? Isso, na verdade, tem a ver com a revelação aos nossos corações da própria palavra. Ou seja, existem algumas coisas, alguns aspectos da palavra de Deus que eu e você precisamos saber, tomar conhecimento. E nós sabemos também que o conhecimento bíblico, ele não é cognitivo. Ou seja, nós não estudamos a Bíblia, não decoramos versículos como fazíamos na escola, por exemplo, quando eu lembro das minhas aulas de história, e o professor queria que nós soubéssemos os donatários das capitanias hereditárias. Pode uma coisa dessas? Brasil, século XVII. O Brasil foi no Tratado de Tordesilhas dividido em capitanias hereditárias e elas tinham donatários. E eram mais de 20, e ele queria que nós soubéssemos aquilo. E eu gostava de história, mas eu percebi no ano seguinte que aquilo era uma informação completamente inútil. Né? E assim nós temos várias coisas que fizeram parte da nossa formação acadêmica que não necessariamente contribuem a alguma coisa ou mudam a nossa vida em relação a certas atitudes ou com o nosso estilo de vida. Mas com a Bíblia não pode ser assim. Né? Vocês já me ouviram falar isso? Eu falo sempre que a Bíblia não pode ser lida como o Jornal do Dia ou como a Veja, como uma revista de informação ou de fofoca, seja lá o que for. Porque ela é a palavra de Deus. Então, eu e você, quando a Paulo está dizendo que nós precisamos saber, isso quer dizer que nós precisamos ter uma revelação do significado, do sentido, da verdade que a palavra de Deus nos traz. Eu quero mencionar um outro versículo, de Efésios capítulo 1, versículos 17. Por gentileza, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Efésios capítulo 1, versículo 17. E diz o seguinte: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. E olha que coisa interessante que Paulo usa aqui: iluminados os olhos do vosso coração. E aí ele descreve o que nós deveríamos saber, que vai até o versículo 23. O que eu quero mencionar com isso é que Paulo ora para que a igreja, ou seja, eu e você, tenhamos um espírito, uma disposição, um toque do próprio Deus que habita em nós, para que nos sejam revelados, descortinados certos aspectos. A palavra revelação é apocalipsis, e que dá origem ao livro Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse deveria se chamar Revelação, porque é uma revelação de Deus do seu Filho Jesus Cristo. E aqui nós temos vários aspectos, né, e que Paulo diz, ei, nós precisamos saber, nós precisamos ter as informações, o conhecimento que nos vai levar a certas decisões na vida e vai nos levar a um estilo de vida que nos adequa, que nos alinha com aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Então, quando eu e você lemos a Bíblia, precisamos e devemos e podemos fazê-lo sob a iluminação do próprio Espírito de Deus, e o Espírito Santo trará à luz, ou seja, nos revelará, descortinará os mistérios e as verdades de Deus a nosso respeito, e as verdades do próprio Deus.
Quando a Bíblia fala mistérios, né, no grego mysterios mesmo, ele não está falando que são segredos. Ele simplesmente está dizendo que são aspectos, mistérios da palavra de Deus que normais pessoas que não fazem parte do reino de Deus não compreendem, não entendem. Então, por isso que se denomina como mistério. E a esses mistérios que nós temos acesso via Espírito Santo de Deus, e é a eles que eu e você precisamos nos submeter. Então, esse é o primeiro aspecto, o primeiro verbo que eu quero mencionar. Voltando para o texto de Romanos, se você acompanhar por gentileza, no versículo 11, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Esse é o segundo verbo, o segundo aspecto que eu quero mencionar aqui. Ele ainda aparece em outros textos. Vou ler novamente o 11 e o 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Portanto, o segundo aspecto que eu e você precisamos considerar nesse aspecto vital, prático, da realidade que nós temos em Cristo Jesus, é nos considerarmos a respeito de tudo aquilo que Paulo está mencionando no texto. E a palavra considerar aqui, ela na verdade vem de uma linguagem contábil já daqueles dias, era uma escrituração contábil que se fazia. Vou dar um exemplo. Se na sua conta bancária, ou se tira um extrato, e o extrato menciona ou declara que você tem R$ 52.430 no banco. Né? Isto é um fato. Isto é verdadeiro. Esse dinheiro, ou esses recursos, hoje não tem o dinheiro físico, né, como antigamente, mas esses recursos estão à sua disposição. É exatamente isso. Se nós fizermos um inventário de, por exemplo, no número de cadeiras que tem na sua casa, e você me informar, olha, eu tenho X cadeiras, tenho 23 cadeiras, ok. Então, você considera que tem 23 cadeiras. Isso é um fato. Não tem como mudar isso. Não é porque é um inventário que se fez, a contagem que se fez. Então, desta maneira, Paulo está dizendo o seguinte, aquilo que a Bíblia fala e menciona a nosso respeito, não é? Que Cristo Jesus conquistou para nós, isso é um fato, quer nós creiamos ou não. Né? A verdade é que, por exemplo, eu e você estamos crucificados com Cristo. Podemos não acreditar nisso, podemos não aceitar isso, mas isso é um fato. Isso está comercialmente escriturado. Existe um documento que atesta isso, que é a própria palavra de Deus. Né? E Paulo está dizendo o seguinte, a partir do momento que eu e você temos uma revelação, temos uma compreensão das verdades bíblicas, a partir do momento que nós sabemos, e não apenas informacionalmente, não apenas cognitivamente, mas de fato uma revelação, aquilo que entrou no nosso coração, a palavra de Deus que se tornou verdadeira, nós podemos então nos considerar ou considerar aquilo que se tornou verdadeiro em nossas vidas como verdade absoluta, porque isso é assim. Assim como o teu extrato diz que você tem X mil reais no banco. A não ser que, um dia eu mencionei esse exemplo, um advogado disse, mas pode ter depositado um dinheiro na tua conta que não é teu. Bom, de qualquer maneira, o extrato diz que eu tenho tanto, é porque eu tenho tanto. Se a Bíblia diz que eu tenho estes e aqueles benefícios, se a Bíblia menciona que eu estou desta maneira identificado com a obra de Cristo, é porque isto é verdade. E aí, nos versículos anteriores até esse texto, a partir do versículo 1, na verdade, Paulo mencionou o que tudo nós temos em Cristo Jesus, o que aconteceu. E, na verdade, é aqui que entra a nossa identificação para com aquilo que, de fato, é verdade, aquilo que nós sabemos e como nós devemos nos considerar. Ou seja, Jesus Cristo foi crucificado, sabemos disso. Nós sabemos disso. A história mencionou que Cristo foi crucificado. Paulo, então, diz o seguinte, só que nós estávamos sendo crucificados com Cristo. Então, nós também estamos crucificados. Aquela cruz horrível, né, que matou o nosso Senhor e nosso Salvador e, ao mesmo tempo, nos redimiu, nos resgatou da morte para nos conceder vida eterna, é uma verdade nas nossas vidas. Ou seja, nós estamos crucificados com Cristo.
Da mesma forma, e o Paulo menciona no texto, versículo 7, que Jesus morreu e nós morremos com ele. E Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades e dores. Então, todos os pecados, enfermidades e dores morreram com Jesus. E nós estamos mortos com ele. Gostei muito da aplicação, ainda que bizarra, que o Alexandre deu. Né? Nós estamos colocando tudo num balde, estamos colocando algumas bolinhas no balde. Jesus Cristo está crucificado, nós estamos crucificados com ele. Jesus Cristo está morto, nós estamos mortos com ele. Olha o versículo 7 de Romanos 6, diz o seguinte: porquanto quem morreu está justificado o pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, nós estamos mortos. E a alegação, a lógica de Paulo é muito interessante. Uma pessoa que cometeu algum crime, vamos dizer, esses filmes que passam aí sobre assaltos de banco e tal, e o assaltante morre na perseguição policial. Ele não pode mais ser acusado daquele crime. Ele está morto. Morreu, não tem mais acusação. E da mesma forma, ou seja, o mesmo princípio Paulo está trazendo à nossa realidade, para que eu e você vivamos assim. Jesus Cristo tomou sobre si pecados. Né? E nós vimos na última aula que o aspecto legal permitiu que Jesus fosse perdoado e nós, por extensão, fomos justificados também. Então, se eu e você estamos mortos, juntamente com Cristo, não cabe mais nenhuma acusação, ou seja, não existe mais nenhum pecado. É uma lógica muito interessante e dá um nó em nós, réis mortais, e eu vou explicar depois por quê. Né? Na verdade, nós ainda tentamos justificar de alguma forma os nossos atos. E da mesma forma como estamos crucificados e mortos, Paulo ainda argumenta o seguinte: devemos nos considerar como sepultados. Nós também entramos naquela sepultura juntamente com Cristo. A hora que ele foi posto ali por José de Arimateia, né, que era discípulo, é curioso isso, um parênteses interessante aqui. Jesus tinha vários e muitos discípulos, alguns eram agentes secretos, como hoje também. José de Arimateia, que cedeu o lugar para que Jesus Cristo fosse sepultado, era membro do Sinédrio e era discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Um autor que eu li, estou abrindo um parênteses aqui para você descontrair um pouquinho desse assunto tenso. Um autor que eu li recentemente disse que provavelmente João, o apóstolo, autor dos livros do Evangelho, Apocalipse e tal, pode ter sido inclusive sacerdote, porque ele, no momento em que Jesus foi preso, diz que ele conhecia sacerdote, ele entrou na boa, tinha passe livre, né, e arrastou consigo Pedro. Então, existe essa possibilidade. Não tenho como comprovar, mas existe essa possibilidade. Então, tem os mistérios naquele cenário todo. Fecha parênteses. Né? A hora que José de Arimateia, então, sepultou Jesus, né, e entrou naquele sepulcro, nós estávamos indo também. E Paulo argumenta isso, olha, nós estamos crucificados, mortos, sepultados, e da mesma forma como Jesus Cristo ressuscitou, reviveu para a vida agora eterna, nós também estamos ressuscitados para a eternidade. Paulo usa uma lógica muito interessante que eu e você precisamos saber e nos considerar como tal. Olha só que coisa doida. Efésios capítulo 2, versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vou ler a partir do versículo 6, Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E essa palavra assentar, ela não é sentar como eu e você estamos numa cadeira, né? Como eu e você estamos sentados num sofá. Assentar significa usufruir dos direitos de governo. Quem se assenta é um rei no trono. Assim como Jesus Cristo está assentado com direito de exercer o domínio e o governo à direita do Pai,
eu e você estamos assentados juntamente com ele. Então perceba e acompanhe o raciocínio que Paulo faz, e é tudo isso que ele está em Romanos capítulo 6. Nós estamos com ele crucificado, nós estamos mortos, sepultados, ressuscitados e assentados nas regiões celestiais com ele, ou seja, glorificados. Isso quer dizer que Deus já olha para nós e ele já nos vê numa realidade, num virtualismo completamente diferente dos nossos. Eu fico pensando aqui, nós temos conversado muito com vários grupos a respeito disso. Tem tanta gente preocupada com a atual situação, né? Com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Meu Deus, como é que vai ser? É o final do mundo, é o fim do mundo, são os tempos do fim. E eu fico pensando, mas glória a Deus, deveria ser mesmo. Jesus poderia voltar agora e nós estaríamos livres dessa pandemia. Estaríamos livres de todos os problemas que nós já temos. E, na verdade, quando Jesus vier nos buscar, nós simplesmente usufruiremos de uma realidade que ele já estabeleceu no momento em que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, na sua morte e ressurreição, na sua obra completa aqui na cruz, ele já estabeleceu uma verdade. Muita gente diz, na época de adolescente, eu pensava nisso. Eu ouvia pastores na igreja menonita falar, olha, Jesus vai voltar e nós vamos louvar a ele em todo o tempo. Eu falei, cara, isso é muito chato. Isso é muito chato. Ficar cantando o tempo todo diante de Jesus, ficar adorando e tal, né? E eles não explicavam direito como que é. Eu falei, não quero isso, está louco, não aguento ficar um culto aqui. Né? Minha mãe era regente do coral, e a gente cantava aquelas músicas do coral, mais o canto congregacional, pronto, acabou, chega, por hoje. Para a próxima a gente chega de novo. E aí o cara me vem dizer que eu vou passar a eternidade cantando? Não. Mas é verdade, porque a eternidade tem uma outra dimensão. E muitas vezes na nossa juventude, a rapaziada, a gente falava sobre isso, volta e meia, olha, como é que vai ser que Jesus vai voltar? A gente combinava assim, cara, não volte logo, porque eu quero casar, quero ter filhos, quero trabalhar, quero construir alguma coisa, ou seja, nós não queria que Jesus voltasse. E hoje parece que tem o mesmo sentimento. As pessoas não querem que Jesus volte. E com isso eu só detecto que nós perdemos a perspectiva daquilo que Cristo Jesus conquistou por nós. Evidentemente, nós não sabemos descrever, não conhecemos a eternidade, mas certamente ela é muito melhor e muito mais extraordinariamente abundante da vida que nós temos aqui. Não haverá nenhuma doença, não haverá nada daquilo que nós vivemos aqui. E esta é a promessa que nós temos dele. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, Deus empenhou o seu amor, a sua fidelidade, a sua verdade e santidade para promover a morte, ressurreição do seu filho, para nos conceder a vida eterna. E isto devia nos regozijar, devia nos alegrar e ser motivo de louvor e adoração permanente e constante. Não é? Ou seja, esta é a verdade. Paulo exulta com isso. Aos Filipenses ele escreve, inclusive, o seguinte, cara, é o seguinte, galera, eu gostaria de vazar daqui. Eu gostaria de me encontrar com o Senhor Jesus. Porque eu sei que a eternidade é muito melhor do que os perrengues que a gente passa aqui. É muito melhor. Mas tá bom, enquanto eu tiver alguma coisa a realizar da carne, eu vou ficar aqui. Né? E essa luta constante, então. Então, nós estamos comentando sobre os verbos que Paulo menciona ali. Nós sabemos, nós nos consideramos, então, sabemos que estamos com ele crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e glorificado. Se nós estivéssemos numa aula, eu pediria para você repetir: crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, ou ressurreto e glorificado. Esta é a nossa realidade. Esse é o nosso status. É assim que Deus nos vê. Na verdade, nós precisamos perceber que Deus nos considera muito diferente daquilo que nós pensamos. Um exemplo bem conhecido que eu quero mencionar aqui, muito conhecido da história, e é de Gideão, que se encontra em Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, eu já ia pedir para você abrir Gideão, capítulo 6, mas é Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11.
Olha só que interessante. 6:11 de Juízes. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Pensa numa choradeira, mas pensa num mimimi. Mas pensa, olha só. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, sou eu que te enviei. Ou seja, uma história bem interessante, na verdade, de muito real para os nossos dias. Muita gente diz assim: Ah, Deus me perdoe, eu pequei de novo, mas sabe, eu sou fraco, né? Afinal, só Jesus é perfeito. Mentira! Mentira! Deus, em Cristo Jesus, aperfeiçoou a todos nós. E nós não temos mais razão nenhuma para pecarmos. Pronto, hashtag pronto, falei. Meu Deus, e agora? Não temos. Deus já não nos vê assim. Deus nos vê fortalecidos, capacitados, empoderados pelo Espírito Santo de Deus para vencermos a natureza pecaminosa que habita em nós. Ele nos vê assim como o anjo via Gideão. Gideão se olhava para ele mesmo e disse: Cara, eu sou o menor, né, no texto a seguir, eu sou o menor da minha família, que é a menor família da tribo, que é a menor tribo de Israel. Nós somos os coitadinhos. E o anjo disse: Cara, é você que vai livrar Israel dessa parada toda aí. É você. Vai nessa tua força. Homem valente. Deus vê a Gideão como um homem valente. Ele não se vê assim. Um outro exemplo nós encontramos em Josué capítulo 2 e no 5 também, quando os espias foram mandados à cidade de Jericó, né, e entraram lá na casa de Raabe, que era uma prostituta, penso eu, que era um prostíbulo mesmo, e penso que não tinha maldade nisso, é porque no prostíbulo eles poderiam verificar o que se falava na cidade, é o Centro Nacional de Fofoca ali, então eles podiam ver ali, era uma prostituta, Raabe. E eles descobriram, na verdade, que todos estavam aguardando o momento em que Israel invadiria a terra e dominaria e conquistaria aquela cidade. Todos os inimigos acreditavam que estavam derrotados, menos o próprio povo de Israel. Eu e você somos vencedores, aliás, capítulo 8, somos de Romanos diz que nós somos mais do que vencedores, eu nem sei definir isso. E nós nos vemos como fracos, como frágeis, como miseráveis e desgraçados pecadores. Isso desvaloriza, desqualifica aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Paulo está nos ensinando o seguinte: ei, gente, considere-se crucificado, morto, sepultado e ressuscitado com Cristo Jesus, como aquele que já venceu o pecado. Aí você pode dizer: não, mas é o seguinte, eu ainda volte e meia cedo às fraquezas e volte e meia ainda o pecado existe e insiste em fazer parte da minha vida. Ok, claro, isso é assim mesmo. Mas isso não desfaz a realidade. A escrituração comercial, contábil, diz o seguinte: nós temos este status, é assim que Deus nos vê. Ele já nos considera como justificados. Se porventura, todavia, contudo, ainda acontecer um pecado ou outro na sua vida, o que eu imagino que depois de todo esse conhecimento seja bem raro, João diz que nós temos um advogado que cuida da nossa causa diante do trono de Deus para nos defender e validar aquilo que o próprio Cristo Jesus fez por nós. Agora, se nós conhecemos essa nossa posição, né, e o último aspecto que eu quero mencionar, Paulo diz o seguinte, que nós devemos nos agora apresentar diante de Deus e não mais diante do pecado. Quero voltar lá para Romanos capítulo 6 e ler a partir do versículo 13. Romanos capítulo 6, versículo 13.
melhor o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E lá no versículo 19, ele diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Esse é o terceiro verbo que eu quero mencionar aqui. O primeiro, nós sabemos que está relacionado à revelação. O segundo é considerai-vos, está relacionado a uma decisão, ou seja, eu quero fazer isso. E o terceiro é apresentar-se, que está relacionado à nossa santificação, ao processo no qual eu e você estamos inseridos, comandado, gerido pelo Espírito Santo de Deus e que vai imprimir a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Não reforma, vai fazer de novo. Porque deu errado. A primeira vez deu errado, não funcionou, cara. Não funcionou, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E o Espírito Santo vem agora e refaz absolutamente tudo de novo, começa de novo. O exemplo que nós demos na última aula. Ou seja, resetamos, formatamos, começamos do zero. Então, Paulo diz o seguinte, em vez de você se oferecer ao pecado, ofereça-se agora para ser servo da justiça. Você tem essa opção. Mas existem um exemplo muito claro. A minha esposa gostava de usar essa ilustração. Quando o pecado já bate a porta, em Gênesis capítulo 4, Deus trata Caim desta forma. Ele diz, olha, o pecado está à porta. Ele está batendo lá. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Os mais antigos, vocês não fazem parte da geração, vão lembrar de uma propaganda das casas pernambucanas, dos cobertores Paraíba. Batia alguém, quem bate? É o frio. Não deixe o frio entrar, compre o cobertor Paraíba. Enfim, alguma coisa assim. Quando o pecado bater a nossa porta, nós temos duas opções. O antigo Adão, que ainda insiste em residir, em habitar dentro de nós, e o novo Adão, que foi dado por Cristo Jesus e nos tornou nova criação. Quando o pecado bate a porta, eu e você podemos atender. Nós podemos optar quem vai atender. O antigo Adão, e aí vai dar guarida, vai dar lugar ao pecado, ou ao novo Adão e dizer, não, muito obrigado, não quero. Deixa eu contar uma pequena história. Isso aconteceu na minha vida no final dos anos 80, antes do Alexandre ainda nascer. Eu trabalhava numa empresa de informática, eu era o gerente administrativo e financeiro nessa empresa. Era, na verdade, o responsável pelo Caixa 2, pela administração, pela gestão e contabilidade do Caixa 2. Minha primeira formação é em contabilidade. E, num determinado momento, aquilo não deu mais e eu saí daquela empresa. Mas, enquanto eu trabalhava lá, eu era fumante, gostava de ir no happy hour que sempre tinha lá, tinha um boteco do lado da empresa, então, no final da tarde, a gente ia lá. Gostava de, na hora do almoço, ao invés de ir almoçar em casa, e nem era tão longe, mas dava tranquilo, que era 1h30 de almoço, e eu era gerente, tinha flexibilidade de horário. Eu gostava de ficar lá com a turma e jogar truco. Cara, e aquilo atraía demais. Volta e meia, né, quando se fazia um bom negócio, a diretoria convidava todo mundo para uma festa, e tinha chopp, carne, churrasco, e aquilo ia até tarde, e bebia demais, e jogava truco de monte. E eu estava inserido naquele cenário. E como crente, gente, era cristão, nasci numa casa evangélica, uma casa cristã. Conhecia tudo, mas, enfim, foi uma época enfim, fez parte isso aí da minha vida. Então, basicamente, fumava, tomava cerveja e jogava truco. Vamos considerar isso aqui. E eu cometi, juntamente com isso, alguns crimes financeiros na empresa. Isso também fez parte da minha vida ali. Então, era uma vida desregada, afastada da presença de Deus. Isso numa época, só para vocês terem uma ideia, nós vendíamos computadores de fabricação nacional, na época da reserva de mercado ainda,
bem antes dos importados entrarem, um computador, um desktop, custava o equivalente a $7.000. $7.000. Ou seja, 40 e tantos mil reais. Um computador que tinha 512 kbytes de memória. 512 kbytes. Não tinha disco rígido, eram disquetes. Daqueles de 8 polegadas. Depois vieram os de 5,5, 5 e 1/4 e 3,5. E depois os discos rígidos. Não pensa na velharia. Mas era o ambiente que eu vivia. Eu saí daquela empresa e alguns anos depois, 2, 3 anos, isso aconteceu em 91, o Alexandre já tinha nascido, e em 91, minha esposa e eu passamos 90, 91 por um avivamento extraordinário nas nossas vidas. Eu deixei todos esses males que eu fazia, deixei de fumar, deixei de beber e deixei de jogar truco, tudo isso aí. E uma das coisas que o Espírito Santo me impulsionou a fazer foi regulamentar ou acertar algumas coisas na minha vida que não estavam certas. E uma dessas exigia, pelo menos para mim, que eu procurasse a diretoria daquela empresa e diz, olha, eu roubei vocês, eu fraudei as finanças dessa empresa, fiz assim, assim, assim. Eu marquei um horário com eles, fui conversar com eles. Né, e muito quebrantado, com um medo desgraçado do que poderia acontecer, que eles podiam chamar a polícia e me prender e tal. Eu trabalhei lá por quase 5 anos e reuni os dois, era José Luiz e Pedro. Falei, caras, é o seguinte, eu fiz isso, 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 isso. Aí o Zé Luiz, que era sempre o meu imediato, diz, ah, é? Ah, deixa isso para lá. Ah, é? Deixa isso para lá. Bem assim, o que você está fazendo? Você está trabalhando? Falei, olha, estou enfrentando umas dificuldades, a empresa do meu pai fechou, quebrou e... Cara, então faz o seguinte, vem trabalhar aqui conosco. Nós estamos precisando de pessoas assim que agreguem valor e que gostem de computadores, que entendam disso e vendam computadores. Eu não voltaria à função normal, mas voltei então como vendedor. Né? Tinha um fixo e precisava então cavar o mercado. E as pessoas que trabalhavam lá eram as mesmas de 3, 4 anos antes. Eram os mesmos jogadores de truco, os mesmos caras que frequentavam o happy hour lá ou iam para o boteco. As mesmas, tinham os mesmos vícios. Mas eu tinha mudado. Eu não frequentava mais, não tinha mais, não obedecia mais aos hábitos que eu tinha antigamente. E aí chegou o belo dia em que fizeram lá uma churrascada, porque alguém tinha ganho uma concorrência, feito um negócio, e convidaram todo mundo lá e eu não tinha como e fiquei para a festa. E aí me convidaram para a mesa de truco. Eu era um bom jogador e eu falei, não, não quero. Me ofereceram um copo de chopp, eu falei, não quero. Me ofereceram um cigarro, eu falei, não quero. Ah! E sabiam, todos sabiam que eu tinha virado então crente. Ah, agora crente, você não pode fazer mais nada. Eu falei, eu posso. Você, e eu falei para o rapaz, era Elcio o nome dele, Elcio Caetano. Você é que não pode deixar de fazer o que você está fazendo aqui. Eu tenho a liberdade de escolha. Eu não quero fumar, eu não quero beber, eu não quero jogar. Eu tomei essa decisão na minha vida, porque eu quero usufruir da liberdade que Cristo Jesus me deu. Você está preso a esses vícios. Você não consegue deixar de fumar, você não consegue deixar de tomar a sua cerveja e não consegue deixar uma mesa de baralho. Você precisa fazer isso. Você é escravo. Eu agora sou servo de Jesus Cristo. Gente, essa é a diferença básica que Paulo ensina aqui. Nós éramos todos escravos ao pecado. Precisávamos necessariamente obedecer ao pecado que habitava em nós. Como agora, eu e você tomamos a decisão de nos apresentarmos ao Senhor Jesus Cristo e não dar mais lugar ou não dar mais espaço para o pecado em nossas vidas, nós nos tornamos, no versículo 19, diz, como servos da justiça. E há uma diferença, pelo menos para mim, entre escravo e servo. Escravo precisa obedecer. Eu e você, todos nós, antes de conhecermos Cristo Jesus, antes dessas verdades, nós éramos escravos do pecado. Não é? Obedecíamos aos impulsos da nossa natureza carnal, seja lá o que for. Obedecíamos a isso. Pode ser gula, bebedeira, sexo, pornografia, seja lá o que for. Violência, enfim. Nós obedecíamos a isso.
Agora, nós estamos em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos daquilo. Nós agora somos servos do Senhor Jesus Cristo. Somos servos da justiça. E o servo, ele não precisa obedecer, mas ele o faz por submissão, por reconhecimento da autoridade que é. O escravo obedece, o servo se submete. Eu e você somos servos da justiça, somos servos de Cristo Jesus, o Senhor. Não é? Nós o servimos, nós agradamos a Ele, não porque precisamos, mas por gratidão, por honra, por tudo aquilo que Ele nos fez por nós. E esse é um processo, não é, que Paulo chama aqui de santificação. Ou seja, antes éramos escravos do pecado, agora somos servos da justiça para a santificação. Ou seja, para que a imagem e semelhança de Deus, impressa pelo Espírito Santo de Deus, faça parte da nossa vida. Ou seja, haja uma transição, ainda que lenta e transitória mesmo, passo a passo, para que finalmente a imagem de Cristo Jesus esteja impressa no nosso caráter e não haja nenhum vestígio definitivamente do nosso passado. Isso é assim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, nova criação é, e as coisas velhas vão ficando para trás e vão se fazendo novas. Ou seja, é um processo, quer queira, quer não, é um processo. O texto que nós usamos na última aula, Efésios capítulo 4, diz o seguinte: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Trabalhe para ter o seu sustento, inclusive para ajudar os outros. Ou seja, é um contrário, é um oposto, uma decisão oposta à natureza anterior. Muito interessante naquela empresa, eu não fiquei mais muito tempo, outra pessoa veio me convidar para trabalhar lá, mas eles ficaram espantados, que de repente eu não queria mais jogar truco. E eles sempre tiveram a convicção de que a minha religião não permitia. E eu falava, a minha religião permite, eu é que não quero, eu tenho escolha. E eu e você temos exatamente essa escolha em Cristo Jesus. Nós podemos optar por abrir a porta do pecado, ou para o pecado, ou abrir a porta para a santidade. Abrir a porta do antigo Adão ou do novo Adão. Então, esse para mim é o aspecto vital, esse é os pontos que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje aqui e levássemos para a nossa vida. Ou seja, nós recebemos uma informação, aprendemos, entendemos isso como verdade, uma revelação para as nossas vidas. Agora, então, nós sabemos disso. Inegavelmente, ninguém aqui pode negar que existe uma verdade que foi elucidada, foi trazida para a sua vida, de que Cristo Jesus nos justificou de todos os nossos pecados, passado, presente e inclusive futuro. Nós já temos uma provisão garantida de perdão para as nossas vidas. Ninguém mais pode negar, eu não sabia. Sabemos. Então, nós temos uma revelação desse fato. Agora, cabe-nos considerar isto para as nossas vidas, ou seja, decidir viver isso desta forma. E, finalmente, ao invés de nos apresentarmos ao pecado, ao invés de nos apresentar como escravos do pecado, nós nos direcionamos para Cristo Jesus para servirmos a Ele, sermos os seus súditos, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não somos escravos de Jesus, nós somos servos do Senhor Jesus. Ele nos resgatou justamente para isso. Ele tem o direito, Deus até teria o direito sobre a nossa vida, mas ele não o exerce. Ele nos dá a liberdade. Paulo, aos Coríntios, eu encerro com isso, capítulo 7, ele diz, fostes comprados por preço. Em outra versão diz, por bom preço. E eu tenho na minha mente uma imagem, meu amigo Djalma usa isso, a minha imaginação santificada me leva àqueles antigos mercados de escravos que havia em diversos países da Europa, na África. E era muito interessante que o senhor que iria comprar escravos,
Ele examinava muito bem aqueles escravos que ele ia comprar, porque ele precisava para determinadas funções. Então, ele examinava de acordo com aquilo que ele precisava e estabelecia um preço. Eu tenho a mesma imagem. Né? Deus é como se eu estivesse no mercado de escravos. Deus me examinou e viu que não tinha absolutamente nada de bom. Disse sim, ele poderia simplesmente pensar, não vale um tostão furado, não vale nada, não tem nada de bom, é pecador, já foi viciado em cigarro, já tomava as cachaça dele, jogava truco, o que eu vou usar? E aí, no momento seguinte, Deus diz o seguinte, ele vale tanto que eu vou pagar com a vida do meu próprio filho, para que ele seja resgatado e possa me servir. Então, eu e você temos um valor tão grande que Deus não hesitou em entregar o seu próprio filho para que eu e você fôssemos comprados com o sangue de Jesus Cristo e pudéssemos tomar a decisão de agora servir ao Senhor Jesus e não mais ser escravos do pecado. Então, Deus não exerce o seu direito, o direito que ele tem sobre a minha vida, de colocar um jugo. Né? Ele poderia fazer isso, porque ele nos comprou. Mas ele nos dá a liberdade de escolha. E essa talvez seja esse talvez seja o grande dilema da graça no qual eu e você nos encontramos. Seria mais fácil se nós tivéssemos regras rígidas, né, de conduta cristã para termos certeza de que, uma vez cumpridas, nós estaríamos indo para a eternidade. Mas Deus é tão gracioso, que na sua graça, no seu amor e misericórdia, ele nos concede sempre a liberdade de escolha. E se escolhemos errado, ele é tão gracioso, tão amoroso, tão misericordioso, que em Cristo Jesus ele nos perdoa de novo e diz, vamos lá, meu filho, comece de novo, não desista, persevere, porque esta é a promessa que nós temos dele, a vida eterna. E é esta a realidade, esta verdade que eu e você precisamos assumir, viver. Sabemos, considere-se e apresente-se. Revelação, decisão e santificação. Apresentar nossa vida a Deus e não dar lugar às paixões da nossa própria natureza. Amém, amados? É isto que eu tinha para hoje. Esse é o aspecto vital da justificação para que eu e você possamos viver em Cristo Jesus para o nosso Deus. Só isso, a aula. Tranquila, assim, desse jeito. Animal, incrível, irada, impressionante. Muito obrigado. Foi animal mesmo. Gente, algum comentário? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Fomos claros? Norberto foi claro? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Sério? Então tá bom. Então, beleza. Vamos sair ileso, então. Ileso, ileso. Gostaram de saber um pouquinho do passado dele? Olha. Gente, Deus abençoe. Eu não nasci pastor, né? Eu não nasci pastor. Não, de forma alguma. Deus abençoe. Boa noite para vocês. Vocês são justificados em Cristo, independente do passado de vocês. Não se preocupem com isso. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira. Aliás, a próxima segunda-feira promete. Promete, velho. Promete mesmo. Vai ser um assunto... Vai ser bomba. Vai vir bomba. Vai vir bomba. Mas vai ser segredo também. Vocês só vão saber na próxima segunda-feira. Deus abençoe e até a próxima. Boa noite a todos. Tchau.